Oi, meu nome é Marlon Ricardo e o meu propósito é fazer com que você evolua 10 anos em menos de um ano. Às vezes pode até parecer mágica, algo irreal ou algum golpe da internet. E realmente, se eu mesmo não tivesse alcançado esses resultados, eu duvidaria. Mas aconteceram comigo e pode acontecer com você. Por quê? Porque foi repetido por dezenas dos meus alunos. E porque é como uma receita de bolo. Se você colocar os ingredientes certos da maneira certa, terá o mesmo resultado. Claro que tudo também depende do quanto você coloca de energia nesse propósito. Quanto mais empenho, mais resultados você pode alcançar. Se você assistiu ao vídeo 1 e está aqui, parabéns! Você não só tomou a decisão de ser um advogado ou uma advogada criminalista de sucesso, como já está começando a se movimentar nesse sentido. Agora, você pode até estar na dúvida. Qual o resultado que eu posso alcançar? A resposta é bem simples. Você vai avançar 10 anos na sua carreira como criminalista em menos de um ano. Isso significa que você vai conseguir honorários dignos. Significa também que, caso você queira, você vai viver exclusivamente da advocacia criminal. Olha, mas não é só isso. A experiência que você vai absorver vai te dar segurança para atuar na defesa dos teus clientes, já que você vai estar preparado para muitas adversidades que podem ocorrer na delegacia ou mesmo na atuação processual. Acredito que você deve estar pensando: como que eu vou conseguir clientes e cobrar mais? Então, é uma pergunta recorrente. Os colegas querem saber como cobrar mais, ou seja, serem mais valorizados, ou serem realmente valorizados e reconhecidos pelo tanto que se aplicam e pelo tanto que estudam. E muitas vezes esse é um caminho espinhoso. Porque além dos estudos comuns da faculdade, muitos fazem cursos e mais cursos, pensando que todo esse conhecimento vai te multiplicar os ganhos financeiros e vai te projetar para um profissional de sucesso. Contudo, tristemente, isso não acontece com a maioria que segue por esse caminho. Tem colegas que são um poço profundo de conhecimento, conhecem a doutrina jurídica como poucos, a jurisprudência em detalhes, os artigos do Código Penal praticamente de cor. Contudo, no momento que querem converter conhecimento em clientes, a mágica não acontece. A chave não gira. E talvez essa seja a chave mais procurada por todo advogado, o que não é diferente para nós que somos criminalistas. Segundo ponto, tudo isso é bacana, mas e se isso demorar muito tempo? Bem, aí já não é mais tão legal. Há um senso comum de que só é possível alcançar uma boa estabilidade profissional após 10 anos do exercício da profissão, o que de certa forma até é verdade. Se olharmos ao nosso entorno e refletirmos que muitos dos conhecimentos profissionais vêm pela tentativa e erro. Nós tentamos, experimentamos, vemos o que dá certo, o que deu errado. É um método prático, natural e comprovado, mas demora tanto que alguns desistem. Existe um modo de você reduzir isso, de 10 anos para alguns meses. Outro ponto importante: viver daquilo que se ama, ou viver daquilo que você escolheu. Imagina um cardiologista que resolve fazer uns bicos de ortopedista, ou um cirurgião plástico que desse plantão na neurologia. Ficaria estranho, não é verdade? Pois é, a não ser que ele seja um clínico geral e entenda das diversas especialidades. Do contrário, não fica legal. Assim também é no direito. A não ser que você opte por advogar em diversas áreas do direito, como generalista por opção, é extremamente desagradável ter que atuar em uma área diferente da sua escolha por obrigação, principalmente quando essa obrigação é causada pelos boletos que vencem no fim do mês. Você trabalha apenas no criminal, mas tem que fazer audiências trabalhistas para reforçar o caixa no fim do mês. É como jogar no meio-campo e no gol ao mesmo tempo. É por isso que o criminalista ele costuma ter o desejo de viver 100% da advocacia criminal, e eu acredito que talvez esse seja o seu caso. Independente de você ser generalista por opção ou falta dela, ou mesmo se é especialista, se o teu objetivo é avançar 10 anos na advocacia criminal, você está no lugar certo. E acredita, isso tem tudo a ver com ser bem remunerado, multiplicar os seus ganhos financeiros cobrando justamente pelos honorários profissionais, até bem acima da tabela do OAB. Mas infelizmente vemos o contrário. Colegas tristes e frustrados. Nessa jornada criminalista de sucesso, vamos apontar o caminho certo para tudo isso. Na aula passada eu te mostrei o caso do Alexandre, que em poucos meses, aplicando o que eu ensino no meu treinamento, multiplicou seus ganhos mensais e está conseguindo receber de 10 a 12 mil reais de honorários por mês, com a advocacia criminal, isso com pouco mais de um ano de formado. Você viu também o depoimento do Cândido, que chegou a pedir ajuda na caixa de assistência dos advogados e após conhecer o treinamento e aplicar o que aprendeu, conseguiu resultados fantásticos, mesmo no meio da pandemia. Fantástico, não é verdade? E são resultados concretos dos meus alunos.
Eu fico sinceramente emocionado a cada vez que eu vejo um depoimento de um aluno. Eu fico mais animado, entregar mais, ser mais focado na minha missão de valorização da advocacia e te fazer evoluir. 10 anos de profissão em menos de um ano. Agora, para tudo, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa jornada criminalista de sucesso, dá uma pausa nesse vídeo e volta para assistir a aula 1. É muito importante você assistir as aulas na ordem para entender com profundidade o conteúdo. E se você não assistiu ainda, para e vai. Depois, você volta aqui e eu vou estar esperando por você. Vamos lá. Na aula anterior, eu contei melhor desse desejo que todos nós temos de nos tornarmos profissionais de sucesso, reconhecidos e mais bem remunerados. Eu disse também que há um caminho para a gente chegar a esse objetivo. Eu contei a minha história, de como que isso aconteceu comigo, de como eu saí de um recém-formado que queria fazer concurso público até ser um criminalista de sucesso, vivendo exclusivamente da advocacia criminal, e como eu fiz para multiplicar os meus ganhos financeiros. Depois, eu contei como que eu desenvolvi o treinamento criminalista de sucesso e como que eu ajudei dezenas de colegas a performar mais, terem suas vidas transformadas e serem melhor remunerados, multiplicando seus ganhos com a advocacia criminal. Dá uma olhada no que aconteceu com o Samir. Veja como uma pequena parte do que eu ensino mudou a vida profissional e fez com que ele alcançasse um resultado excelente aplicando o método criminalista de sucesso. Usando o roteiro de atendimento que eu passei, ele fechou um contrato de R$75 mil. O fato é, se deu certo para o Samir, também pode dar certo para você. Algumas coisas elas são assim, como leis naturais, como a da gravidade. Se você pular de um prédio, você vai cair. Ou ainda, se você se tornar ator da novela das 9, você vai ficar famoso. Ou, se você seguir tudo que eu vou te ensinar, você também vai alcançar o resultado de 10 anos na sua advocacia em menos de um ano. Ou seja, o sucesso profissional é um passo a passo. Mas presta atenção, eu vou repetir o que eu disse na aula passada. Todos vão conseguir? Não. Mas é possível? Sim. Tudo vai depender de você aplicar tudo, passo a passo que eu vou te ensinar, e de você colocar energia na tua transformação. Agora você diz, que bacana, Marlon. É disso que eu realmente preciso. Eu amo advocacia criminal, eu quero viver 100% disso, eu quero cobrar muito mais que a tabela do AB, multiplicar meus ganhos financeiros e eu não quero levar 10 anos para alcançar tudo isso. Qual que é o passo a passo? O que eu devo fazer? Bem, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui uma coisa que você não vai encontrar em nenhum livro de prática da advocacia criminal ou curso de pós-graduação. Trata-se de uma orientação profissional objetiva para você ser um criminalista de sucesso. Eu vou elencar para você 5 passos para você começar a avançar aos 10 anos na sua advocacia. E o passo número 1 é o mindset. Olha, sinceramente, há algum tempo, se você usasse essa palavra mindset comigo, ia ganhar um baita carimbo de charlatão na testa. Acontece que eu passei a olhar para a minha vida, para a minha história e entender algumas coisas que me bloqueavam. Fatores de personalidade mesmo. Mindset, para mim, é algo que você tem introjetado dentro de si. Algo que está dentro do teu inconsciente e você nem percebe, mas tem um efeito imenso na tua vida. Alguma coisa que vem da sua criação, da forma como seus pais se comportavam, ou mesmo das pessoas ao seu redor. Sabe aquela máxima? Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Ela está diretamente ligada ao mindset. Se você, olhando ao redor e pegando seus familiares como exemplo, não consegue enxergar o sucesso, corre um sério risco de ficar preso no fracasso. Você pode pensar, como que eu vou conseguir ganhar bem na advocacia se o fulano ou o ciclano que estão comigo diariamente eles não conseguem? Como que eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu tanto quero ou comprar aquele carro dos meus sonhos se as pessoas próximas a mim não conseguem? Às vezes você pensa em dar um passo, mas algo te bloqueia e você permanece parado. Isso te mantém na zona de conforto. Ela é legal, ela é quentinha, ela não traz muitos riscos, mas ela tem um lado horrível. Nela você não se mexe, nela você não evolui. Você sabe muito bem que eu atuei anos em sociedade. Meus antigos sócios me sacaneavam constantemente. Marlon é o maníaco da zona de conforto. Isso porque eu mudei meu mindset há muito tempo. Se eu percebo que eu estou numa zona de conforto, parece que eu estou sentado num formigueiro. Eu tenho que levantar logo. Nem tenta imaginar a cena, tá bom? Não vai ser agradável. É isso que você precisa fazer para começar. Esse é o primeiro passo. Se você não acreditar que pode multiplicar os seus ganhos, se você não falar para o seu cliente um valor de honorários maior do que o costumeiro, você nunca vai receber. Eu sou de humanas, você também é. Mas mesmo assim eu tenho certeza absoluta do que eu vou te falar. Se você disser ao seu cliente
que o valor que você cobra é X, ele não vai te oferecer 5x. É como se você hackeasse o seu subconsciente. Você vai prestar atenção no que está pensando. Quando um cliente te ligar, imediatamente a sua cabeça vai começar a pensar em coisas como: quanto eu vou cobrar? Será que ele vai conseguir pagar à vista? E se ele pedir desconto? Nesse momento você vai ficar muito atento. Se quando pensar no primeiro valor de honorários você sentir um medo de que o cliente não pague, você vai acabar pensando o seguinte: se eu cobrar 5 mil, talvez ele feche. Se eu cobrar 15 mil, talvez ele não feche. Isso é o medo que você tem dentro de si falando. Mas pensa comigo. Se você fechar 2 clientes por mês cobrando 15 mil, vai ser muito melhor que se você fechar 4 clientes por mês cobrando 5 mil. Tenha certeza que isso vai te ajudar a tirar de si aquele limitador. Vai fazer com que esse limitador diminua um pouco. Aqui, como você está começando, o medo não vai sumir. Logo, você vai precisar contorná-lo. Com o tempo, ele vai diminuir cada vez mais. Quando você for se comparar, o que é natural que você se compare, tenta não fazer isso com uma pessoa que não está nas mesmas condições que você. Cuidado, eu não estou falando para você se diminuir. Não vem com aquele papo de ele já tinha dinheiro, o pai dele conhece um monte de gente, o sobrenome dele é XYZ. Isso nada mais é do que você se menosprezar e utilizar desses aspectos como se fossem muletas para justificar o teu próprio fracasso. Não é isso que eu estou pedindo para fazer. Eu quero é que você evite se comparar, por exemplo, com pessoas com muito mais tempo de profissão do que você. Se quiser se comparar, faça com pessoas com o mesmo tempo de advocacia que você. Se você conseguir, compare-se consigo mesmo, há um ano atrás. Se você seguir o percurso que eu ofereço, eu tenho certeza que em pouco tempo vai estar muito à frente daqueles que têm o mesmo tempo de advocacia criminal que você. Eles não têm um mapa que eu vou te passar. Não permita que o teu mindset crie um limite para você. Passo número 2, autoridade. Falam muito de autoridade, mas o que realmente significa essa palavra? É bem simples. Autoridade é quanto o seu cliente acredita que você pode resolver o problema dele. Ainda, para melhorar um pouco, teu objetivo deve ser ter autoridade suficiente para que o seu propenso cliente acredite que só você pode resolver o problema dele. Normalmente, o que separa um profissional de início de carreira de um criminalista de sucesso é apenas a autoridade. Muitas vezes, você tem muito mais capacidade de resolver o problema daquele cliente, mas ele fecha com outro, apenas porque ele tem nome. Na verdade, ele não fechou com o outro porque ele tem mais nome, ele fechou com o outro porque ele tem mais autoridade. Aí vem a pergunta: como, em poucos meses, eu vou conseguir ter autoridade o suficiente? Bem, autoridade, a meu ver, se consegue de 2 formas. A primeira é aquela que está mais ligada com o tempo. Ela vem de resultados. Sem dúvida, ela é a melhor de todas. Se um cliente vem até você com base em um resultado que você já apresentou em um ou vários processos semelhantes, dificilmente ele vai embora. Mas qual que é o problema dela? Ela demora demais. Para você ter resultados, você precisa de um cliente, você precisa de um processo. E por último, e não menos importante, você precisa ter alcançado um baita resultado nesse processo. Como eu disse, isso demora anos. E é por esse motivo, inclusive, que existe uma crença de que são necessários 10 anos para conseguir bons resultados na advocacia criminal. Mas como eu te disse na aula anterior, você não tem 10 anos para esperar. Não dá para ir na concessionária e perguntar para o vendedor se dá para comprar e pagar aquele carro daqui a 10 anos. Aí vem o atalho. Eu te confesso, tá? Eu não gosto muito da palavra atalho, mas eu não consigo encontrar outra que se adeque a isso. Existe um caminho longo e tortuoso e outro que chega no mesmo lugar de maneira mais rápida. O nome disso é atalho. Para a autoridade, o atalho é o marketing digital. Comece mudando as suas redes sociais. Não se engane. Hoje, o seu cliente vai olhar suas redes sociais e a pergunta é: o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um garoto ou uma garota que só posta coisas fúteis, que só tira foto de biquíni ou sem camisa na academia? Ele vai encontrar alguém que está bebendo todos os finais de semana e às vezes em dias de semana também? Ou ele vai encontrar alguém que transmita seriedade? É nesse momento que teu disjuntor cai e que você deve estar extremamente bravo ou brava comigo. Pode estar pensando: o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser, o corpo é meu, eu posto quando e como eu quiser. E eu concordo 100% com você. Eu também acho que você tem o direito de fazer o que você quiser, o que você bem entender. O problema é, teus clientes ou futuros clientes, concordam? Não se iluda.
A sociedade é hipócrita e o propenso cliente vai te julgar, mesmo que ele faça a mesma coisa ou muito pior. Apontar o dedo é super fácil e as pessoas que você quer que sejam seus clientes, elas vão fazer isso. Vai dizer que você nunca ouviu um amigo ou uma amiga criticar um terceiro que fez alguma coisa. E vai dizer que você nunca olhou para aquilo e pensou, mas meu amigo ou amiga faz a mesma coisa. Isso é hipocrisia natural do ser humano. E você não pode ignorar esse fato se o teu objetivo é ser um profissional de sucesso. Mude tuas redes sociais de forma que teu cliente olhe para elas e veja alguém contratável e não uma pessoa qualquer. Publique dicas da área, publique vídeos sobre direito penal, publique um pouco da tua ação criminal, coloque uma foto na delegacia, coloque uma foto no fórum às vezes. Muito rapidamente você vai perceber que as pessoas ao seu redor, que já te seguem nas redes sociais, vão começar a te enxergar de maneira diferente. Isso é autoridade nascendo. Nessa segunda dica, vou falar mais uma coisa que eu nem estava pensando em falar. Sou daqueles que gostam de prometer A e fazer A mais um, mas não conta pra ninguém, tá? Outra forma importante de você construir autoridade sem o resultado é com a produção de textos jurídicos. Eu não estou falando de um texto científico publicado em uma revista científica. Eu falo de um texto jurídico, mas pouco aprofundado, de leitura fácil, até para quem não é do direito. Para publicar esse texto, você vai usar o seu site. Claro, se você tiver um site, e eu espero que você tenha ou esteja pensando em ter um logo. Ou você pode usar diversas outras plataformas. Um site de notícias da sua cidade pode ser uma opção legal. Encontre um meio de entrar em contato com eles. Escolha um tema legal e atual, daqueles que teus vizinhos estão comentando. Escreve um texto e envia. Você também pode usar o Jus Brasil. Escreva sobre diversos temas e publique lá. Por exemplo, publique um texto sobre a questão do dolo eventual e a culpa consciente em acidente de trânsito. Um texto pequeno. E não importa se existem mais de 1000 textos sobre isso lá. Faça isso com diversos temas, principalmente sobre os principais crimes que acontecem na tua região. Quando você for procurado por um cliente que praticou um crime relacionado a um texto teu, durante o atendimento, ao invés de você falar, eu já tive tal resultado com esse tipo de caso, o que normalmente seria feito, você vai dizer, esse é um tema do qual eu gosto muito e me aprofundei bastante. Inclusive, eu já publiquei alguns textos sobre o assunto. Olha esse aqui, por exemplo. Perceba, ao invés de apresentar um resultado, você mostrou algo que deu pouco trabalho, mas vai servir como uma base de autoridade também. Olha, essa dica é fundamental, mas de nada ela vai adiantar se você pegar ela, ouvir e não aplicar. A autoridade é aquilo que vai ter mais efeito no aumento dos teus ganhos. Dica número 3. Parcerias. O nome legal é network. Conhecer pessoas é uma das chaves com certeza para você conseguir o sucesso. Mas todo mundo que fala para você sobre network, fala que network é importante, esquece de te dizer que ele, sozinho, não faz nada. Network ajuda, porque quanto mais pessoas você conhece, mais será possível que seu nome venha na cabeça de alguma delas quando perguntarem sobre criminalistas. Acontece que tem algo mais efetivo: parcerias. Cuidado, eu não estou falando para você ligar para aquele coleguinha e dizer, me indica clientes. Eu estou falando de algo sério, feito com cuidado e vantajoso para as duas partes. Eu falo de você sentar e selecionar aqueles advogados que você conhece e sabe que não atuam na área criminal. Feita essa lista, você vai ligar e marcar um dia para tomar um café. Evite fazer isso em locais que tenham muita descontração. Fechar parcerias em locais que transmitem seriedade faz com que elas sejam mais sólidas. Nesse café, você vai começar conversando sobre frivolidades, sobre família, amigos, futebol, novela. Você vai ouvir mais do que falar. Essa estratégia é muito importante. Deixe as pessoas falarem, isso faz com que elas tenham uma sensação de que você se importa com elas, se importa com o que elas têm a dizer. Em um belo momento, você vai dizer, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu vou até fazer um roteirinho para você aqui. Como sou eu que estou falando, eu vou usar o masculino, mas eu sei que tem uma penca de mulheres fodas que estão focadas em serem criminalistas de sucesso também. Inclusive, eu vivo indicando criminalistas fantásticas no meu Instagram. Então, converte isso porque vale para todo mundo. Fulano, fulana, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu me especializei na área criminal e eu quero atuar apenas nela. Eu estou 100% focado nisso. Sei que você não é muito fã do criminal, então a proposta que eu vou te fazer vai ser muito boa para você. Aqui você elimina uma objeção. Ele não vai pensar que você vai pedir um favor. Quando temos que trabalhar em uma área que não gostamos, isso é tão penoso que duas coisas acontecem. 1, o trabalho demora demais. 2, ele não fica tão bem feito. Eu quero fechar uma parceria contigo. Ela vai funcionar assim.
Quando você for procurado por um cliente na área penal, você vai dizer para ele que você não vai se arriscar a atuar no processo dele, pois é algo muito complexo e perigoso, que a liberdade e o patrimônio dele estão ameaçados e ele não pode tratar isso de maneira leviana. Você vai dizer para o cliente que você vai indicar um especialista na área para ele, alguém que você confia, que é capaz de solucionar o problema dele. E esse alguém sou eu. Deu para sentir o roteiro dentro do roteiro? É quase um Inception. Você também vai dizer para o seu colega, parceiro, que você vai dar um baita atendimento para o cliente que foi indicado por ele. Deixe claro para o parceiro que essa parte é importante, pois fará com que vocês dois ganhem mais. Outro ponto que não pode faltar é falar que, em hipótese alguma, você vai concorrer com ele. Fala claramente. Se esse cliente vier através de você e falar para mim sobre qualquer ação que não seja criminal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar para ele que você, parceiro, é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Eu nunca vou mandar ele para outra pessoa que não seja você. Tampouco fazer um processo que não seja criminal. Isso vai eliminar outra objeção desse futuro parceiro. Sabemos que uma ação penal ela gera muito medo no cliente. Naturalmente, se você fizer um bom trabalho, o cliente vai confiar muito em você. Talvez ele confie mais em você do que naquele colega que te indicou. Isso vai fazer com que você seja procurado pelo cliente e você vai ter que deixar claro ao parceiro que, se isso acontecer, você vai mandar esse cliente de volta. O último ponto a ser tratado vai ser sobre valores. E aqui eu vou te dar uma dica importante. 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Esse cliente que está vindo do teu parceiro não é teu, ele não te procurou, ele não ia te contratar se não fosse pelo teu parceiro. Isso tem que estar na tua cabeça quando você for oferecer uma parceria. Deixe claro, se possível, no papel, qual será a divisão caso esse cliente que seja indicado te contrate. Outro ponto que tem que ficar claro é se essa porcentagem ela vale para o primeiro contrato dele ou se ela vai valer também para outros problemas, ou se vai ter uma nova porcentagem para o parceiro em relação a esses outros problemas. Quase esqueci, mais um ponto. Se esse cliente indicado te indicar clientes, deixe claro se vai passar uma parte para o parceiro também. Se for o caso, ajuste porcentagens diferentes para cada situação. Lembre-se, o que é combinado não sai caro. Combine tudo para você não ter problemas futuros. Dica 4. Conhecimento teórico. Quando eu falo de conhecimento teórico, eu não estou falando sobre ter uma pós-graduação ou algo assim, eu estou falando de estudo. Percebam que eu coloquei essas dicas em uma ordem e não foi à toa. Primeiro, você tem que mudar o seu mindset para acreditar que você pode ser maior. Depois, você vai buscar autoridade e parcerias para conseguir clientes. Mas, sabe o que vai fazer com que esse cliente fique? Sabe o que vai deixar ele realmente feliz? Sabe o que vai fazer com que ele te indique? O resultado que você conseguir na demanda dele. E o resultado depende quase que 100% do seu conhecimento teórico e estratégico. Não adianta parecer bom, você tem que ser bom. Se você não se dedicar a estudar o direito, se não buscar absorver e ganhar experiência, não vai durar muito. Um resultado ruim, causado por um erro teórico, pode detonar muito a autoridade que você construiu. Então não se ilude, tá? Você não pode perder o foco dos estudos pensando que só as redes sociais vão ser suficientes para te tornar um criminalista de sucesso. Estudar é muito importante. Com o tempo, esses resultados eles vão falar por você. Pensa bem nisso quando você for buscar modelos e peças na internet. Eu já te adianto, no meu treinamento eu não fico fornecendo modelinhos. É o estudo que vai te fazer traçar estratégia, ele vai fazer com que você seja capaz de desenvolver suas próprias teses. A experiência te faz conseguir reagir a situações extremas. Mas não se assuste quando a questão é a experiência. Não é dela que estamos falando. Ela só vem com o tempo, ou quando você consegue absorvê-la de alguém. E é isso que eu estou te oferecendo mais para frente. Aqui nós estamos falando do estudo. Leia os principais autores do processo penal, leia os votos vinculados às jurisprudências, procure decisões de tribunais que sejam contrárias às suas teses, olhe se as decisões foram unânimes. Se a decisão do tribunal não é unânime, obrigatoriamente o desembargador ou ministro que perdeu tem que elaborar um voto. Esse voto ele pode te ensinar demais. Fique atualizado. Assina todos os informativos de jurisprudência, principalmente do STJ e do STF. É super fácil, é só entrar no site deles e se cadastrar. Leia livros específicos sobre provas, recursos, nulidades. Tenha o conhecimento teórico, pois ele será a melhor sustentação para o que você vai construir. Dica número 5. Faça contrato de honorários. Você conseguiu, mudou seu mindset, desenvolveu sua autoridade, fez parcerias, estudou muito e conseguiu a liberdade do cliente. De repente, vocês tinham combinado que você faria apenas o pedido de liberdade e o cliente te liga e fala que vocês tinham combinado que você atuaria no processo também. É nesse momento que você vai dizer: esse não foi o combinado, mas é nesse momento também que você descobre que você não tem nada por escrito.
Pessoal, isso é mais comum do que parece. Não importa quantas vezes você fale, o quanto explique, alguns clientes não vão entender. E o motivo é muito simples. Normalmente, nós somos contratados em um momento de muita tensão. O cara está preso, a família dele está desesperada, ele está desesperado, até você está desesperado às vezes. Isso tudo conspira para que haja um mal-entendido. Lembre-se daquilo que eu disse sobre parcerias, o que é combinado não é caro. Por esse motivo, esse combinado deve estar no contrato. Sempre faça contrato de honorários. Ele serve para proteger o cliente e para proteger você também. A situação que eu descrevi é apenas uma das muitas que podem acontecer e seriam plenamente evitadas se você fizesse um contrato de honorários. Eu sei que o direito civil não é bem a nossa praia. Eu cheguei a estudar o Código Civil de 1916 na faculdade. Peça ajuda a um colega, elabore um contrato de honorários que preveja o máximo de situações possíveis. Lembra daquela mania que eu falei de entregar um pouco mais do que eu tinha planejado? Ela está valendo aqui de novo. Eu vou te listar algumas coisas que não podem faltar no seu contrato. A primeira é uma delimitação detalhada do que você vai fazer. Se vai apenas acompanhar auto de prisão em flagrante, se vai fazer audiência de custódia, se vai fazer os pedidos de liberdade, quais são eles? Coloque se vai atuar no processo, se for ir até a sentença apenas, ou qualquer outra situação. Deixe tudo por escrito. Caso você estipule um bônus, coloque também no contrato. Não deixe de prever se você vai ter ou não que fazer sustentações orais. Tenha por escrito o que o cliente tem que pagar caso você tenha que se deslocar para outra cidade para uma oitiva, ou mesmo para um despacho ou uma sustentação em tribunais superiores. Se você for pegar um bem em garantia, não esquece de colocar no contrato. Agora, uma das coisas mais importantes. Tenha a rescisão e as consequências dela no contrato. Quanto você terá que devolver de honorário se o cliente quiser que você subestabeleça em algum momento? Nesse ponto, eu costumo prever que não haverá devolução a partir do momento que a estratégia processual for traçada. Quando traçamos a estratégia, a linha que seguiremos e a narrativa que vai ser seguida, eu coloco no papel, eu faço o cliente assinar. Tudo isso tem que estar no contrato. E se eu posso te dar mais uma dica nesse quesito proteção, grave o atendimento com o cliente e deixa isso arquivado. Para você. Olha, os 5 passos que eu dei são muito claros, não é verdade? Se precisar, volta o vídeo, pega um papel, pega uma caneta, anota tudo para você poder colocar em prática. Não adianta nada você ouvir e não colocar isso em prática. Bem, agora tem muita gente me perguntando se existe uma orientação mais detalhada sobre o assunto. E a resposta é sim. Existe algo mais completo e detalhado. Eu falei no vídeo passado que eu criei um treinamento, algo organizado e detalhado que te faz ter mais resultados. É um treinamento de muito valor, em que eu entrego tópicos muito importantes. Nem dá tempo aqui de detalhar. Eu recebi muitos pedidos dos meus seguidores para organizar todo esse conteúdo de maneira mais metódica, no formato de um curso. Confesso que eu relutei bastante, porque naturalmente meu tempo é muito escasso. Mas, como os pedidos eram muitos e eu tenho comigo a missão de ajudar o máximo de pessoas que eu puder, eu formatei o Criminalista de Sucesso. Lançamos, e embora seja um treinamento pago e não seja um curso barato, porque eu tive que dedicar muito tempo, esforço, dinheiro para se preparar, foi um grande sucesso. Veja o que o Max David tem a dizer sobre esse treinamento. De sucesso, idealizado pelo professor Marlon Ricardo, vai te dar muito conteúdo, vai te dar muita dica prática para que você possa aplicar, ganhar autoridade, para que você possa, na frente do seu cliente, transparecer que é a melhor opção para que ele venha a contratar, para que você consiga fechar o seu contrato já no seu primeiro atendimento. É o que tem acontecido comigo e acredito também com os demais alunos do professor Marlon Ricardo. Então, pessoal, se você, assim como eu, há 8 meses atrás estava na dúvida se ingressava ou não na turma do professor Marlon Ricardo no curso Criminalista de Sucesso, eu hoje posso te dizer, não tenha mais essa dúvida. Abrace essa oportunidade, agarre e seja um excelente profissional, fazendo valer o seu trabalho com as dicas que o professor Marlon Ricardo tem a te ensinar. Tá ok, pessoal? Um abraço e boas aulas. E eu tenho uma boa notícia para você. Logo, logo, eu vou abrir uma nova turma do Criminalista de Sucesso. Mas como eu gosto de acompanhar aluno por aluno, fica de olho, porque as vagas elas são limitadas. Afinal, eu não consigo dar atenção para muita gente ao mesmo tempo. Por isso, fica de olho. No próximo vídeo, eu vou falar mais dessa oportunidade exclusiva.
Na próxima aula eu também vou falar de um tema importantíssimo que fará toda a diferença para você conseguir evoluir 10 anos em apenas um. Mas fala para mim o que você está achando, deixa seu comentário. Logo abaixo desse vídeo tem um campo de comentários. Deixa ali as suas dúvidas que eu vou responder uma por uma. Se você não me segue, me procura lá no Instagram, coloca @MarlonRicardoCriminalista que você vai me achar por lá. Fala pessoal, meu nome é Vinícius Rodrigues, eu sou aluno do curso Criminalistas de Sucesso, do professor Marlon Ricardo. Todos nós sabemos que praticamente todas as faculdades deixam a desejar quando o assunto é prática, e no meu caso não é diferente. Eu também não tive experiência na prática da advocacia criminal, e é claro que isso dificulta muito, principalmente no começo. É exatamente aí que entra o curso. O conteúdo e todas as dicas que são dadas suprem completamente essa omissão que é deixada pela academia. O professor Marlon tem 10 anos de experiência na área e conseguiu dar muitos atalhos para quem, assim como eu, está só no início desse caminho. As dificuldades do começo não são poucas, desde como se comportar em situações comuns até o que fazer naquelas que são mais delicadas. Antes de entrar no Criminalistas de Sucesso, procurei vários outros cursos, mas foi muito difícil encontrar algum que tratasse realmente da prática da advocacia criminal. Por isso, eu conversei com o Marlon e fiz questão de gravar esse vídeo, para assegurar para você que está me assistindo da qualidade do que é dado. Não tem enrolação, é direto ao ponto. Felizmente, hoje eu posso falar que graças ao curso, vou conseguir evitar muitos problemas que surgiriam e entrar no mercado de trabalho muito mais preparado.